Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 131. O começo. A estrada sinuosa ascendente, a pista espiral ascendente dedicada à viagem de carrinhos de mina e a plataforma elevatória operada por engrenagens, construída usando tecnologia anã avançada. Esses eram os principais componentes da entrada notável desta estrada aérea. Ao contrário das estradas terrestres comuns, as estradas aéreas apresentavam alguns riscos naturais inerentes, como sua altura extrema e a operação estável de várias instalações suspensas acima. No entanto, havia soluções práticas para todos esses problemas. Uma estrada qualificada sempre exigiu muitas instalações essenciais. Itens como iluminação e guarda-corpos de segurança eram absolutamente essenciais, além da manutenção das passagens de subida e descida, que não custariam muito a longo prazo. Se fosse uma plataforma elevatória feita por processos normais, haveria pequenas possibilidades de acidentes, como envelhecimento de peças ou falha de algum componente devido à fadiga excessiva. Mas coisas montadas a partir de vários componentes sintetizados pelas mãos de Levi só poderiam ter acidentes causados por erro humano. A estabilidade foi completamente atingida. Levi permaneceu nessa estrada por vários dias, concluindo diretamente o trecho inicial mais difícil e complexo da época. O que restou foi trabalho mecânico repetitivo. Após receber a notícia, Bard correu sem parar e mais uma vez olhou para cima com espanto. Ele viu um enorme pilar de pedra erguendo-se em direção ao céu, apoiado no chão, sustentando um pequeno trecho de estrada suspenso acima. A estrada era lisa e perfeitamente nivelada, com tochas servindo como fontes de luz para os postes de luz ao longo da estrada, além de grades de segurança resistentes para evitar acidentes. No início da estrada havia também uma pequena casa que poderia servir como ponto de descanso temporário. Mesmo sem continuar a construção, só sua aparência atual já poderia ser considerada um milagre. Isso não pode ser considerado um milagre. Levi relembrou um pouco da história e disse: "Você já ouviu falar de Khazad-dûm, ou melhor, de Moria?" "Eu sei. Ouvi dizer que aquele lugar é cheio de um grande número de criaturas das trevas, um habitat para orcs e vários monstros. Há muito tempo, aquele lugar não era nada assim. Khazad-dûm, aquela cidade subterrânea, era bastante grande, abrangendo todas as montanhas sombrias de oeste a leste, alcançando o topo das montanhas e descendo até os rios subterrâneos. Em toda a sua extensão, era magnífica e espaçosa, sem nenhuma restrição. Aquele era um verdadeiro salão de milagres, famoso no mundo todo. Comparado a Moria, tanto a torre da fortaleza construída por Levi quanto todo o território do forte da beira da estrada eram realmente muito pequenos. Isso só foi possível porque ele possuía a característica de habilidades de construção aprimoradas. Era difícil imaginar quanto tempo a escala gigantesca de Moria havia consumido e como havia sido escavada. Comparado ao trabalho de Levi, esse foi um milagre verdadeiramente inconcebível. Bard tentou imaginar um pouco. Grandes e amplos salões que poderiam abranger as montanhas sombrias seriam muitas vezes maiores que Dali e Erebor juntos. O artesanato dos anões é realmente poderoso. Ele não pôde deixar de suspirar de admiração. Sim. Agora você ainda acha que esse projeto é inconcebível ou impossível de ser concluído? Não, nunca pensei que fosse impossível de completar. Ótimo. Então é hora de começar a construção. Levi conduziu Bard, o supervisor temporário do projeto de construção de estradas, até a entrada, apresentando-lhe a função de cada elemento. A estrada ascendente para uma subida gradual. A passagem em espiral ascendente do carrinho de mina serve principalmente para transportar materiais ou blocos. Claro, se alguém quisesse experimentar a sensação de rotação em alta velocidade, também poderia andar nele para uma experiência emocionante. Depois de apresentar os dois, Levi pulou diretamente em uma plataforma elevatória e convidou Bard para subir também. Esta plataforma era bastante estável, e o processo de subida e descida era fechado, equipado com vários dispositivos de segurança que provavelmente não seriam necessários, mas foram instalados de qualquer maneira com uma piscina de água bem no fundo. Múltiplas medidas de segurança, capacidade de carga extremamente forte. Quanto à resistência, ela se fortaleceu conforme a demanda. Os dois ficaram em cima dela, e a plataforma não flutuou. Era tão estável quanto estar em terra firme. Levi puxou a alavanca. Clique! A plataforma subiu a uma velocidade moderada. Esse sentimento era comum para Levi, ou para aqueles anões acostumados à mineração, mas para Bard era um tanto estimulante. Assim que a plataforma se moveu, ele sentiu uma leve tontura. Como um arqueiro poderoso que ousava escalar torres altas para desafiar dragões malignos e podia fazer tiros precisos enquanto ignorava várias distrações externas. A coragem de Bard era naturalmente óbvia, e ele também não teria sintomas como medo de altura. Mas essa sensação de ausência de peso foi realmente uma experiência inédita, já que ele nunca tinha estado em minas anãs nem andado em seus elevadores e teleféricos. Que maravilha! Eu só tinha ouvido falar dessas coisas. Depois de respirar fundo várias vezes, Bard também recuperou a compostura. Agora você já viu e vai usá-lo com frequência no futuro. Logo a plataforma chegou ao topo, e os dois saíram, sentindo a brisa da altitude. Bard respirou fundo, caminhou até a beira da estrada, agarrou-se ao corrimão e olhou para o mar de árvores que parecia especialmente brilhante à luz do sol. Essa é a verdadeira floresta, não o que as pessoas chamam de Mirkwood, mas a grande floresta verde. Como descendente dos antigos lordes de Dali, Bard também conhecia algumas histórias bastante antigas. Lindo demais, grandioso e belo demais.
Sinto muito pelo rei da floresta. O poder das aranhas e de certos seres das trevas poluiu toda a floresta, forçando-os a viver apenas em salões subterrâneos. No passado, quando queriam sair, eles quase só podiam usar rios ou alguns caminhos frequentemente percorridos. E esses lugares realmente não podiam ser considerados absolutamente seguros. Até os orcs conseguiam alcançar ambos os lados dos rios com algum esforço. Mas agora, tudo será diferente, continuou Bard. Plop, Levi colocou um golem de ferro no local. Poderia servir como patrulha policial, mantendo a segurança na entrada. Os elfos da floresta estão realmente muito dispostos a se comunicar. É que anos de perseguição por criaturas das trevas e ameaças de vários inimigos os forçaram a se fechar, mantendo vigilância em relação a tudo que é externo. Levi expressou sua opinião. Com os amigos, eles são muito amigáveis e entusiasmados. Bard olhou na direção do palácio e concordou. Eu consigo entender. Aquele rei parece frio à primeira vista, mas na verdade é bastante compassivo. Nunca consegui pensar em uma maneira de retribuí-lo. Os navios de carga de Dorvinion não chegaram recentemente? Enviem-lhe mais vinho de qualidade. Tudo bem, eu vou. Depois de determinar a rota da construção, Bard rapidamente reuniu os trabalhadores da estrada que esperavam na cidade do lago e os levou até a entrada. Os moradores ficaram diante do pilar de pedra que sustentava a estrutura, que na verdade era decorativo, olhando uns para os outros e fazendo sons de inalação. Vamos lá em cima? Alguém não pôde deixar de perguntar. Sim, qualquer pessoa com medo de altura pode se retirar agora. Este assunto não forçará ninguém a fazer isso. Bard olhou ao redor. Ninguém falou nada, mas ele já podia ver a resposta nos olhos das pessoas. Desistir antes mesmo de tentar? Que vergonha seria essa? Capítulo 132. Solucionador de problemas da torre. Grupos de pessoas usaram a plataforma elevatória para chegar à linha de frente da construção. À beira da estrada, a primeira coisa que chamou a atenção foi o mar brilhante de árvores refletindo um brilho dourado. Essa cena magnífica e bela dissipou o medo de muitas pessoas de estarem em alturas tão vertiginosas. No final, a maioria das pessoas ficou. Apenas algumas ficaram tontas ao olhar para baixo e balançaram a cabeça antes de se retirarem do projeto. Sinto muito, eu não tenho problema em andar nas ruas, mas quando chego na beira, não consigo nem respirar direito. Algumas pessoas com acrofobia grave deixaram o canteiro de obras com evidente arrependimento. No entanto, aqueles que permaneceram também ficaram bastante nervosos ao verem a altitude elevada, pensando que trabalhar ali certamente seria muito perigoso. Talvez os anões fossem mais adequados para esse lugar, já que também havia muitos penhascos íngremes nas montanhas. Embora os lugares onde os anões viviam não pudessem receber luz solar natural, havia muitos locais que exigiam trabalho em grandes altitudes. Depois de inicialmente selecionar um grupo de trabalhadores rodoviários relativamente confiáveis, o supervisor do projeto Bard começou a organizar planos de construção específicos. Durante a construção, os trabalhadores precisavam estar em grupos de pelo menos 2, com cordas de segurança amarradas firmemente ao corpo. Das 2 pessoas, uma era responsável por manusear a corda e manter a estabilidade, enquanto a outra realizava o trabalho de construção da estrada. À medida que cada questão de segurança era estabelecida, a estrada continuava se estendendo pouco a pouco. Carrinhos de transporte deslizavam pelos trilhos de Lake Town e até mesmo de Dali, trazendo lotes de materiais para manter o progresso tranquilo do ambicioso projeto. À medida que a construção da estrada avançava, essa comoção também alertou Thorin nas montanhas. Ele correu para perguntar sobre o assunto, e Bard explicou o plano ambicioso de Levi. Silvo. Desde a jornada até a Montanha Solitária, Thorin e Bard ficaram lado a lado na cidade do lago novamente depois de vários meses, ambos olhando juntos para aquela magnífica estrada celeste. Em relação a esse projeto gigantesco lançado de repente, Thorin não pareceu muito surpreso, mais impressionado do que qualquer outra coisa. Em questões de construção, os anões tinham considerável autoridade para falar. Vejo que os trabalhadores da estrada aqui não são muito qualificados. Thorin olhou para os trabalhadores ao lado, que ainda estavam construindo a estrada timidamente, e balançou a cabeça em óbvia desaprovação. Sim, é a primeira vez que eles chegam a tais alturas. Antes, não importava a altura, eles não subiam mais alto que o palácio. Isso é um tanto inesperado. Bard explicou, mas os lábios de Thorin se curvaram ligeiramente para cima. Isso pode parecer muito alto para você, mestre Bardo. Mas se você pudesse visitar as profundezas das montanhas ou alguns poços profundos, descobriria que essa altura não é grande coisa. Costumamos trabalhar nesses lugares. A maior diferença entre aqui e aqueles cânions cheios de minerais é que aqui é mais claro. Céu versus cavernas nas montanhas, florestas verdes versus picos rochosos e riachos subterrâneos. Ao comparar esses em termos de perigo, este último era ainda mais perigoso. A laboriosidade e a bravura dos anões não podem ser igualadas por nenhuma outra raça. Tudo bem, tudo bem. Bard admitiu sua experiência limitada e disse, então que percepções o rei sob a montanha tem sobre nosso projeto? Thorin sorriu levemente com óbvia satisfação. Ele disse, como aliados que se apoiam mutuamente, não posso ficar sentado assistindo vocês continuarem trabalhando com métodos tão ineficientes. Os métodos desajeitados que você criou estão apenas seguindo nossos velhos caminhos. Mas ver você tateando na escuridão por estradas que já percorremos, não é isso que os aliados fazem. Por que não procurar conselhos de pessoas com mais experiência?
Thorin adotou a postura de alguém experiente, estendendo a mão para dar um tapinha no ombro de Bard. No entanto, devido à altura insuficiente, parou desajeitadamente no meio do caminho. Bard obviamente notou o constrangimento de Thorin. Ele naturalmente estendeu a mão e apertou a mão de Thorin. Talvez da próxima vez possamos discutir os assuntos sentados. Bard pensou consigo mesmo. Dessa forma, Thorin poderia alcançá-lo. Muito apreciado e respeitado rei sob a montanha. Lembrarei desta gentileza. Diante desse rei orgulhoso, Bard obviamente sabia o que fazer. Em suas trocas anteriores com Thranduil, ele acumulou experiência suficiente. Ao conversar com esse tipo de pessoa que gosta de ajudar os outros indiretamente, mesmo sem admitir, simplesmente acompanhe-a. Thorin estava obviamente muito satisfeito com a atitude respeitosa e modesta de Bard. Ele disse, não seja educado. Afinal, eu não vim especificamente para esse assunto. Essa frase parecia de alguma forma familiar, como se já tivesse sido ouvida em algum lugar antes. Bard queria falar, mas hesitou. Vou providenciar para que os anões mais dedicados de Erebor ajudem você a se adaptar a este projeto e lhe mostrem como normalmente trabalhamos. Em apenas algumas frases, um acordo de assistência técnica foi concluído. Seguindo esse tópico, os dois discutiram por um tempo sobre cooperação gastronômica, incluindo diversas carnes e vinhos, além de diversas especialidades de Dali ou Lake Town. Depois de discutir esses assuntos, Thorin perguntou de repente: onde está Levi? Não parecia que esse projeto estava acontecendo há muito tempo, mas onde estava o iniciador do projeto? Levi voltou para o forte da estrada. Ele disse que já havia coletado vis suficientes e agora precisa pesquisar algumas coisas. Parece que nosso velho amigo assumiu o ofício de mago. É como um mago, e às vezes ele diz coisas mais misteriosas do que esses magos. Misterioso mesmo. Depois de confirmar que o projeto poderia prosseguir sem problemas, Levi correu para casa e começou sua pesquisa de acompanhamento. Naquele momento, todos os tipos de aspectos foram desbloqueados e os pontos de conhecimento acumulados consideravelmente. Era hora de pesquisar aquelas áreas de conhecimento desconhecidas. Segurando caneta e tinta, Levi abriu o Talmonomicon, virou a capa e examinou o conhecimento registrado ali. Capítulo 1. Fundamentos. Fundamentos, como o nome sugere, registrava todo o conhecimento comum básico da taumaturgia. Poucas coisas exigiram pesquisa neste capítulo, sendo a maioria introduções a vários objetos e materiais taumatúrgicos comuns. Somente aqueles que envolviam métodos específicos necessitavam de pesquisa. Por exemplo, nó em uma jarra. Tratava-se de uma mágica que podia colocar um nó em uma jarra e retirá-lo. Sua pesquisa envolvia 5 aspectos e 3 etapas de conexão. Sensação familiar, está de volta, tudo de volta. Levi suspirou e copiou a primeira nota de pesquisa com caneta e tinta. A pesquisa taumatúrgica, em vez de ser chamada de pesquisa, era mais como um jogo de quebra-cabeça. Bastava conectar 2 ou mais aspectos do início ao fim usando aspectos relacionados a eles. Por exemplo, água e terra. Para conectar esses 2 aspectos, era necessário colocar um aspecto vida entre eles, pois a vida era composta de água e terra. Somente aspectos relacionados como este poderiam ser conectados. Após a conexão bem-sucedida, a nota copiada se tornaria uma nota de pesquisa completa. O uso da nota permitiria que o usuário adquirisse o conhecimento correspondente. Mas se a conexão falhasse, essa nota era desperdiçada e outra tinha que ser copiada para pesquisar novamente. A pesquisa inicial sempre foi simples, concluída em apenas algumas etapas. Mais tarde, mais aspectos precisaram ser conectados e as etapas de resolução se tornaram mais complexas, muitas vezes causando dores de cabeça. No passado, Levi estava acostumado a usar ferramentas ou sites especializados para calcular combinações de conexões ideais ou, na pior das hipóteses, podia copiar as respostas de outros. Mas agora não havia tais ferramentas disponíveis. Tudo dependia dele. Felizmente, esse tipo de quebra-cabeça ainda era bem simples. Com um pouco de esforço mental, era possível decifrá-lo. Além disso, Levi havia coletado aspectos suficientes durante esse tempo, então o desperdício não importava. Na pior das hipóteses, recomeçar. Assim começou a jornada do solucionador de problemas da torre para resolver quebra-cabeças. Capítulo 133. Mistérios completos e conhecimento proibido. Na taumaturgia, havia um tipo de pesquisa particularmente perigoso chamado conhecimento proibido. Acompanhando o conhecimento proibido havia outra coisa sinistra, VARP. Sempre que alguém adquiria conhecimento proibido, sua distorção aumentava substancialmente. Quanto maior a distorção, maior a probabilidade de fenômenos bizarros e perigosos ocorrerem ao seu redor. Do lado mais leve, água suja, espessa e contaminada pode aparecer de repente aos pés de alguém. Ou seus olhos podem escurecer repentinamente e se tornarem incapazes de enxergar claramente, ou alguém pode ficar extremamente faminto, querendo devorar tudo o que vê, mas nunca se sentindo satisfeito. Em casos mais graves, a pessoa vivenciava diversas alucinações aterrorizantes. Às vezes essas alucinações se manifestavam como inúmeras pequenas aranhas rastejando do vazio, atacando violentamente a pessoa que estava tendo a alucinação. Vale ressaltar que, embora apenas a pessoa afetada pudesse ver essas alucinações, se permitisse que essas aranhas alucinatórias a mordessem e rasgassem, ela poderia realmente morrer.
Portanto, se você visse um taumaturgo lutando com o ar vazio, não estranhe. Ele estava apenas se protegendo de ameaças invisíveis. Além das alucinações, algumas pessoas podem sentir febre repentina e entrar em combustão espontânea, ou maldições podem aparecer em seus corpos, causando perda contínua de saúde. Na verdade, os efeitos que afetavam apenas a si mesmo eram relativamente controláveis. Alguns fenômenos de distorção podiam transformar a pessoa distorcida em uma fonte de contaminação, onde toda a vida tocada também seria contaminada. Entretanto, além de fenômenos ruins, às vezes fenômenos neutros ocorriam, como o efeito de distorção memorável, olhar da morte. Esse fenômeno geralmente só aparecia em pessoas cuja distorção havia atingido níveis absolutamente desesperadores. Pessoas com o olhar da morte teriam uma visão muito limitada, incapazes de enxergar coisas distantes com clareza. Mas qualquer criatura vista por alguém com o olhar da morte definharia fisicamente até a morte. Como o próprio nome sugere, olhar da morte. Quem quer que olhasse morreria. Mas não causaria dano ao portador e às vezes, poderia até servir como método de ataque devastador. Tudo isso e muito mais. Os fenômenos bizarros trazidos pelo conhecimento proibido eram numerosos, e o assédio aos taumaturgos era impossível de prevenir, podendo ocorrer a qualquer momento. Além disso, a maioria desses fenômenos não poderia ser eliminada com leite e só poderia ser suportada com dentes cerrados. Vale a pena mencionar que alguns desses fenômenos eram simplesmente confusão de consciência e pensamento causada pela pesquisa de conhecimento proibido. Outros porque tais pesquisas perturbavam certos seres dos reinos exteriores. Eles notaram os pesquisadores proibidos e tentaram enviar seus lacaios ou exercer influência malévola do vazio. Quando os pesquisadores taumatúrgicos tocavam no proibido, o proibido também os procurava. No entanto, desde o início oficial da pesquisa até agora, Levi sentiu que sua distorção havia se acumulado consideravelmente. Sua visão havia diminuído várias vezes, a ponto de não conseguir enxergar nada com clareza. Mas ele nunca tinha visto fenômenos mais sérios acontecerem, especialmente aqueles que obviamente envolvem interferência direta de seres externos. Eles pareciam estar bloqueados por algo poderoso, incapaz de penetrar seu poder malévolo ali. Todas as influências exercidas por seres externos desapareceram. Apenas as distorções originadas pelo próprio pesquisador permaneceram efetivas. Eles não podiam interferir aqui. Isso não significa que posso pesquisar conhecimento proibido livremente? Agradeça ao Criador. Embora a maioria dos efeitos de distorção não representassem muita ameaça para Levi, o assédio ocasional ainda era bastante irritante, especialmente aqueles efeitos que podem afetar outras pessoas. Embora algo chamado sabão purificador pudesse remover a distorção do corpo, ele só conseguia remover distorções temporárias e não permanentes. Distorções permanentes realmente profundas ainda teriam efeito. As influências causadas pela distorção permanente basicamente continham sombras de certos seres malévolos. Levi já estava um pouco preocupado com isso antes. Agora estava tudo bem. O Criador deste mundo havia resistido a tudo por ele. Obviamente, aquelas coisas dos reinos exteriores tinham um status muito inferior ao do Deus Criador de Arda. Elas não podiam influenciar este lugar. Avaliação, nem tão emocionante quanto Sauron. Dias e noites se passaram, e vários dias passaram num piscar de olhos. Neste dia, Levi saiu da torre, abraçando a luz quente que o sol lançava, sentindo que sua distorção havia sido consideravelmente reduzida. Durante esse tempo, ele desvendou todos os capítulos e seções da taumaturgia, exceto os estudos sobre Eldritchek, que eram pesquisas que levavam ao vazio exterior. Para iniciar os estudos sobre Eldritchek, era necessário algo chamado ritos carmesins, geralmente praticado apenas por cultistas perigosos. Obviamente não havia cultistas na Terra-média, pelo menos ainda não, mas não importava muito. As coisas reveladas pelos estudos sobrenaturais também não eram absolutamente necessárias. Ser um taumaturgo de verdade também era muito bom. Agora toda a pesquisa estava pronta. A tarefa mais urgente era começar a primeira configuração, que percorreria toda a carreira de pesquisa taumatúrgica, o altar de infusão. Este dispositivo pode infundir aspectos mágicos em objetos mundanos ou fundir vários objetos contendo aspectos diferentes em um, combinando-os em algum item extraordinário. Isto era a alquimia. Ao contrário de uma mesa de trabalho, o altar de infusão era uma estrutura de vários blocos que exigiam certo espaço para a construção. Como o primeiro andar da torre já estava planejado, Levi abriu diretamente o segundo andar, dedicando-o à infusão e a diversos artesanatos mágicos. Assim, os aspectos mágicos armazenados em varinhas de madeira comuns foram consumidos completamente, e os materiais necessários para a construção do altar de infusão foram totalmente preparados. Estouro. À medida que 25 pontos de vários aspectos armazenados em uma varinha de madeira comum com tampa de ouro eram completamente consumidos. Uma matriz rúnica quadrada lentamente se erguia com blocos de pedra arcanos nos 4 cantos, transformando-se impossivelmente em formas cilíndricas, protegendo a matriz rúnica. Este era o núcleo do altar de infusão. Podia realizar funções de cálculo e execução, e também possuía um certo aspecto de capacidade de armazenamento, equivalente a um simples computador mágico. Depois de completar o núcleo do altar de infusão, Levi colocou vários pedestais ao redor dele. Assim o protótipo do altar foi concluído. Mas ainda não estava terminado. A pesquisa mágica sempre trazia riscos. Ao usar o altar de infusão para criar alguns itens mágicos avançados, ele podia cometer erros.
A maneira de reduzir a probabilidade de erro era colocar grandes quantidades de objetos contendo magia ao redor dele. Assim, a carne podre deixada pelos orcs há muito tempo veio a calhar. Essa carne podre podia ser refinada em sebo mágico em caldeirões. O sebo mágico podia ser transformado em velas de sebo, uma decoração mágica relativamente barata e esteticamente agradável. Levi demorou um pouco para retornar ao forte da estrada, retirando várias pilhas de carne podre de baús guardados há muito tempo. Little Pink curiosamente veio cheirar. Little Pink foi embora enojada. Embora Little Pink estivesse enojada, Levi não estava. Vamos agradecer aos orcs. Eles fizeram contribuições indeléveis ao desenvolvimento taumatúrgico. Momentos depois, exatamente 169 velas de sebo foram colocadas no fundo do altar de infusão, dando-lhe estabilidade. Após completar o altar de infusão totalmente equipado, Levi abriu o Taumonomicon novamente, criando outras instalações essenciais uma por uma e colocando-as no segundo andar da torre. Depois de terminar isso, ele teve que resolver outro problema: fragmentos elementais. Isso era algo indispensável ao desenvolvimento taumatúrgico. Geralmente, era necessária mineração para obtê-lo, mas a Terra-média não possuía tais minérios, nem o Nether os gerava. Taumaturgia sem fragmentos elementais era como tentar jogar sem recursos essenciais, impossível de progredir. Mas, felizmente, o Taumonomicon revelou outro método de obtenção de fragmentos elementais. Jogar fragmentos de quartzo em caldeirões contendo elementos básicos poderia refinar os fragmentos elementais correspondentes. Assim, esse grande problema de recursos básicos também foi resolvido. Com todas as condições atendidas, Levi começou a experimentar ansiosamente com garrafas e potes, usando destiladores de aspecto para separar os aspectos necessários de vários materiais, e imediatamente criou uma varinha de quartzo. Este tipo de varinha tinha 3 vezes a capacidade de armazenamento de aspectos mágicos das varinhas de madeira, 75 pontos. Mudar para esta era como aprimorar armas de uma espada de madeira para uma espada de ferro, uma grande melhoria. 75 pontos era o limite. Mais poderosa que isso era a varinha de madeira prateada, que podia armazenar 100 pontos de magia, enquanto o nível abaixo estava a varinha de madeira grande, com capacidade de armazenamento de 50 pontos. Mas este mundo não tinha árvores de pau prata nem de pau grande. Entretanto, árvores contendo aspectos mágicos como a madeira prateada também pareciam existir neste continente. Os pensamentos de Levi vagaram de dentro da torre para a Floresta Dourada, a leste das Montanhas Sombrias, o território onde Lady Galadriel vivia, Lothlórien. Lá, árvores malor com troncos branco-prateados e folhas douradas cresciam por toda parte. Essas árvores não eram espécies nativas da Terra-média, mas eram originárias da Terra Sagrada onde viviam os Valar Ocidentais. Valinor. Capítulo 134. Escudo Rúnico. Embora não sejam comparáveis às mesmas espécies de árvores em Valinor, as árvores malor da Floresta Dourada também cresciam altas e magníficas, com a maioria das habitações dos elfos de Lothlórien construídas graciosamente nas árvores. Talvez esse tipo de árvore possa substituir o pau prateado. Afinal, ambas eram espécies de árvores ricas em poder mágico e possuíam certas habilidades purificadoras. Suas propriedades eram notavelmente semelhantes. Assim, o Bosque Dourado se tornou um destino de visita obrigatória. Levi não havia esquecido que em Valfenda, Lady Galadriel o havia gentilmente convidado para visitar a Floresta Dourada, mas ele nunca conseguiu encontrar tempo. Talvez ele devesse fazer uma visita em breve. Assim foi estabelecida uma jornada até a Floresta Dourada. Mas antes disso, Levi retornou ao castelo e retirou uma pilha de materiais cuidadosamente selecionados: âmbar, lã, fio de seda, pó de pedra luminosa, lingotes de ouro. Depois de recuperar esses materiais, ele usou pepitas de ouro para sintetizar um anel de ouro puro comum. Ele colocou este anel de ouro no pedestal central no centro do altar de infusão e então organizou os outros materiais nos pedestais auxiliares em ambos os lados. Levi então foi para a área de alquimia para destilar os aspectos necessários e armazená-los categoricamente em potes de aspectos: energia, magia, proteção. Esses 3 aspectos completariam a fraqueza final de Levi: defesa mágica insuficiente. De pé diante da matriz rúnica do altar de infusão, Levi se sentiu comovido. Saruman, este mago branco, vinha tentando há muito tempo imitar Sauron, forjando anéis com poderes mágicos milagrosos. Mas ele jamais imaginaria que alguém que ele considerava um bruto grosseiro criaria algo parecido diante dele hoje. Anel Escudo Rúnico. Zumbir. À medida que a matriz era ativada, os materiais nos pedestais de ambos os lados se decompunham e se dispersavam gradualmente, transformando-se em vis básico e infundindo-se no anel de ouro no centro. Então vieram os aspectos puros dos jarros convergindo para o anel. Com o auxílio das velas de sebo, essa infusão ocorreu sem problemas e sem nenhum acidente. Uau! Não demorou muito para que a matriz rúnica parasse de funcionar, e o anel no centro brilhava com uma luz fraca. Depois de experimentar a infusão, a aparência deste anel ficou muito diferente de sua aparência simples anterior. Agora era um anel de ouro incrustado com partículas brilhantes de âmbar. Comparado a antes, sua cor era um amarelo dourado mais vivo, com uma sutil tendência ao laranja.
Com o ouro como forma e o âmbar como portador do aspecto mágico, foi criado um anel com função protetora. Levi colocou o anel na mão e imediatamente sentiu calor emergindo de dentro. À medida que os aspectos mágicos armazenados em sua varinha eram absorvidos, runas douradas e pálidas se espalhavam do anel, subindo gradualmente por todo o seu corpo, formando um escudo mágico transparente. Depois de piscar uma vez, esse escudo dourado pálido se escondeu imediatamente. Somente quando o usuário era atacado ele reaparecia para bloquear o dano. Escudo rúnico mais 5. Este anel podia fornecer 5 pontos de escudo, o que significava que podia bloquear 5 pontos de dano. Após ser quebrado, precisava absorver aspectos da varinha para se recuperar gradualmente. Sem hesitar, Levi fez outro anel rúnico, além de um pingente e um cinto. 2 anéis, um colar e um cinto. Esse era o limite máximo para os acessórios fazerem efeito. Usar mais só faria com que estes fizessem efeito. Juntos, eles poderiam fornecer 28 pontos de escudo. Depois de completar o conjunto rúnico de 4 peças, Levi as atualizou novamente, concedendo-lhes efeitos especiais. Quando o escudo do cinto era danificado, ele emitia uma onda de choque que repelia os inimigos próximos. Quando os escudos dos anéis eram quebrados, eles forneciam a Levi efeitos de recuperação de vida. Quando o escudo do colar era quebrado, ele imediatamente gerava outro escudo rúnico temporário de 8 pontos. Agora, Levi estava confiante para enfrentar um cerco dos Nazgûl. Suas habilidades não eram mais um problema insolúvel. Mesmo sem a presença de Gandalf, suas maldições, ataques mentais, dano mágico e diversas habilidades de luta. Na verdade, ainda seria um pouco problemático, mas pelo menos ele não ficaria sem contramedidas como antes, podendo contar apenas com leite para sobreviver. Ufa! Respirando fundo, retirando várias ferramentas de pesquisa e organizando sua mochila, Levi se espreguiçou bastante. Ficar confinado em uma torre fazendo pesquisas era um trabalho realmente cansativo, que exigia bastante do cérebro. É difícil imaginar que Saruman pudesse ficar confinado em uma torre pesquisando por décadas seguidas, só para mexer no anel mágico. Claro, o anel que ele estava pesquisando era definitivamente diferente do que Levi tinha. O que Saruman buscava eram anéis poderosos de poder, no mesmo nível dos 3 anéis élficos. Se ele visse o anel de Levi, ele poderia achá-lo novo e surpreendente, mas definitivamente não pensaria que era isso que ele estava buscando. Afinal, além da proteção mágica, esse anel não tinha outras funções. A luz do sol estava perfeita naquele dia. Levi saiu da torre e chegou aos portões do forte da estrada. Ao ver o senhor, que havia desaparecido por um tempo, aparecer novamente, o porteiro rapidamente abriu os portões da cidade para dar as boas-vindas a Levi de volta à cidade. Os moradores estavam acostumados com as saídas e retornos repentinos de Levi. No passado, todos os moradores ficavam felizes em ver seu senhor retornar. Mas hoje houve uma exceção, a cozinheira responsável por cuidar das refeições da pequena Rosa. Durante o tempo em que Levi estava imerso na pesquisa da torre, porque às vezes ele estava muito ocupado destilando aspectos ou organizando conduítes mágicos. Depois de esquecer de alimentar Little Pink 2 vezes, ele confiou Little Pink diretamente a um residente com considerável contribuição para cuidar. Ao saber que Levi havia retornado, este morador foi imediatamente encontrá-lo, abaixando a cabeça com medo. Senhor, venho confessar meus crimes. O que está errado? Levi teve um mau pressentimento. Pequena Rosa, a quem você me confiou para cuidar ela. O que aconteceu com ele? Algo deu errado? Não, não exatamente. Não sei como dizer, senhor, mas garanto que nunca deixei a comida do pequeno Rosa de lado nem um pouquinho. Toda vez eu o deixava comer à vontade, o que quisesse, até que não conseguisse mais comer. Nós nos dávamos muito bem normalmente também. Ele era bem próximo de mim. É que... Enquanto ele falava, uma figura à distância veio correndo de repente, batendo as asas e balançando as patas traseiras, e com um baque bateu na perna de Levi, esfregando-se desesperadamente nele. Bom. Levi acariciou a cabeça de Little Pink, observando-a brevemente. Considerando seu tamanho, definitivamente não lhe faltou comida durante esse tempo, e seu estado mental também era bom. Parecia bastante feliz. Isso não é muito bom? Levi olhou para o cozinheiro. Sobre o que era aquela confissão inexplicável, até que Little Pink fez um som com sua garganta. Au! Levi sorriu compreensivo. O cozinheiro explicou rapidamente. A culpa é minha, senhor. Por favor, me castigue. Não cuidei direito do pequeno Rosa e o deixei correr para brincar com um grande cachorro amarelo na casa ao lado. Au! Fale do grande cão amarelo, e o grande cão amarelo apareceu. Little Pink, que estava aninhada nas calças de Levi, imediatamente se virou e brincou com um grande cachorro amarelo que vinha correndo de longe. Tudo bem, está tudo bem, eu não te culpo. Deixe-o brincar se ele quiser. Afinal, não há outros da sua espécie aqui para lhe ensinar o que fazer. Além disso, ele ainda não tem nem meio ano. Precisa mesmo de um companheiro de brincadeira. Levi sentiu-se um pouco cansado. Depois de confortar o cozinheiro que tanto havia contribuído, deixou-o voltar para continuar o que quer que fosse que ele deveria fazer. Em pouco tempo, o grande cão amarelo e a pequena Rosa terminaram de correr. Um dragão e um cão aproximaram-se de Levi e sentaram-se devidamente à sua frente. Levi estendeu as 2 mãos, uma acariciando a cabeça do dragão e a outra acariciando a cabeça do cachorro, enquanto também observava o companheiro de brincadeiras de Little Pink. Um cão amarelo grande e muito estável, muito obediente, inteligente, bem-humorado, amigável com as pessoas e não feroz.
Ou pelo menos sabia com quem ser feroz e com quem não ser feroz. Era possível perceber que seu dono o havia treinado bem. Parecia bem antigo. Suspirar. Depois de alimentar o grande cão amarelo com um pedaço de carne, Levi esfregou a cabeça de dragão de Little Pink e suspirou. Por que você insiste em brincar com isso? Afinal, você vive tanto. Assim como os elfos, os dragões não tinham limitações de vida. Eles existiram eternamente. Capítulo 135. Moria. Levi não tinha certeza se seria benéfico para um dragão recém-nascido que não havia passado por nenhuma situação complexa enfrentar a separação tão cedo na vida. Embora para um dragão com uma vida útil e limitada, a separação certamente seria comum nos dias que viriam, Little Pink ainda era bem jovem, afinal. Não se preocupe, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Deixando Little Pink continuar brincando com seu companheiro canino, Levi retornou ao castelo. Abriu um mapa detalhado sobre sua mesa e começou a planejar sua próxima jornada com cuidado. Lothlórien. Com um destino claro, era preciso haver uma rota de viagem prática. Assim, uma linha foi traçada do forte da beira da estrada até Moria, e depois até a saída no lado leste de Moria. Não muito longe dessa saída ficava a lendária Floresta Dourada. Os dois lugares eram territórios quase adjacentes. Ao olhar para esses dois locais, Levi sentiu-se um tanto emocionado com a história interligada deles. Em tempos passados, anões e elfos compartilhavam uma amizade genuína. Eles ajudavam os elfos com entusiasmo em tempos de crise. Infelizmente, no final, os anões ainda eram prejudicados por sua ganância cada vez mais profunda e natureza teimosa. Os anéis que Sauron deu aos anões os tornaram tão gananciosos quanto dragões malignos, desprezando todos que tentassem tomar seus tesouros. Mas sua lendária teimosia os impediu de ceder à escuridão ou de serem controlados por Sauron. Após receberem os anéis, os anões de Khazad-dûm ainda mobilizaram seus exércitos sob a liderança de seu rei contemporâneo, Durin III, para auxiliar os elfos na resistência às forças de Sauron. Foi com a ajuda crucial deles que Elrond conseguiu recuar com sucesso. Foi por isso que Elrond pôde ser tão tolerante com a companhia de Thorin em Valfenda. Todos se beneficiaram da glória de seus ancestrais. A derrota local naquela batalha enfureceu Sauron de tal forma que ele ordenou diretamente que os orcs fossem inimigos eternos dos anões, atacando-os em todos os lugares com ódio implacável. A partir de então, as duas raças lutariam ferozmente sempre que se encontrassem, com um grau de derramamento de sangue e ódio muito superior a todos os outros conflitos. Então vou por aqui. Moria. Neste outono, Levi partiu do forte da beira da estrada, viajando para o sul por terrenos variados, cruzando o caudaloso Lodvater, descendo pelas antigas ruínas de Eregion, passando por inúmeras estruturas em ruínas e finalmente chegando a um lago escuro sob as imponentes montanhas sombrias. Era aqui que ficava o portão oeste de Moria. Sob o céu estrelado, Levi olhou para seu reflexo no lago parado e estendeu a mão para tocar a borda da água. Ondulações se espalharam ao longe, perturbando o que quer que estivesse nas profundezas. Quando as ondulações diminuíram, o lago permaneceu mortalmente silencioso. Ei, tem alguém aí! Levi gritou no lago e jogou uma pedra com um barulho alto. No entanto, a comoção esperada não ocorreu como previsto. Claro, Levi não estava sendo imprudente. Ele estava apenas tentando invocar da água o indizível e informe observador com tentáculos gigantes. Entretanto, embora o observador na água não tenha respondido à provocação de Levi, outro som surgiu da encosta da montanha. Rugido. Um varg subiu o pico, revelando sua cabeça feroz e aterrorizante. Aqueles olhos vermelhos encaravam fixamente o humano que aparentemente havia se entregado ao seu território. Você deve entender que este lugar agora se chamava Moria, não Khazad-dûm. Enquanto o nome anterior não fosse removido, o lugar continuaria imerso na escuridão, infestado de orcs, vargs, trolls e diversas feras. Um varg, só um. Enquanto Levi pensava nisso, outra cabeça de lobo emergiu do outro lado do primeiro varg. Então inúmeros pontos vermelhos apareceram do topo do pico como estrelas. Um bando de vargs. Levi lambeu os lábios e sacou sua longa espada. Uau! Sob o luar, Nêmesis brilhava com uma luz fria. Mas essa luz parecia agulhas nos olhos dos vargs, fazendo-os recuar continuamente. Quando Levi deu 2 passos à frente, expondo seu rosto e corpo ao luar, o varg líder de repente uivou e se virou para fugir montanha abaixo. Os outros vargs ao lado dele também pareceram acordar de repente, seguindo o varg líder sem olhar para trás. Por um momento a área ficou silenciosa novamente. Levi silenciosamente embainhou sua espada e se virou para olhar o lugar que estava procurando. Perto deste lago profundo havia uma parede rochosa vertical e lisa que parecia ter sido cortada por uma lâmina enorme. À medida que Levi se aproximava gradualmente, vários padrões se iluminavam no meio dessa parede rochosa lisa. Era uma porta mágica e resistente, que combinava a arte élfica e anã. Nem mesmo os exércitos de Sauron, em seu auge, conseguiram atravessá-la, ficando bloqueados apenas do lado de fora. Para abri-lo é necessária uma senha. Melão. Levi falou essa sílaba, que significava amigo em élfico. Uau! A porta mágica abriu-se automaticamente. Uma porta de um reino anão que exigia um élfico para destrancar e abrir. Isso era prova suficiente da amizade que outrora existira entre as duas raças. Na verdade, a própria porta era um símbolo da amizade deles. Quando Eregion não havia sido destruída, ela permanecia constantemente aberta. Porém, naquele momento era melhor mantê-lo fechado.
Quando a porta se fechou, a única fonte de luz desapareceu, deixando apenas escuridão total lá dentro, onde nada podia ser visto. Levi não sacou uma tocha, mas bebeu uma poção de visão noturna. Sua visão se ampliou imediatamente. Levi arregalou os olhos. Ele viu 2 grossos pilares de pedra com dezenas de metros de altura, erguidos na enorme cavidade, guardando a ampla passagem que levava ao interior no meio. Havia também pequenas portas em ambos os lados dos pilares. Sem se apressar, Levi investigou. Ranger, uma das pequenas portas ao lado dos pilares foi aberta. O que ele viu foi um quarto não muito grande, com várias camas de palha trançada encostadas na parede interna, perto de uma lareira. Em uma parede, em frente às camas, havia alguns suportes vazios para armas, e em frente aos suportes havia uma pequena mesa com pratos e xícaras cobertos de poeira. Posto de guarda? Levi criou uma palavra para descrever esse lugar. Obviamente ninguém vinha aqui há muito tempo. É claro que depois da queda, esses lugares também não teriam muita utilidade. Depois de verificar os 2 postos de guarda e vasculhar tudo sem encontrar nada de valor, Levi esfregou as mãos. Seus instintos de explorador e saqueador estavam à flor da pele. Ir às ruínas sem encontrar coisas boas era desconfortável. Depois de fechar as portas do posto de guarda, Levi caminhou em direção à ampla passagem entre os pilares, viajando para dentro até chegar a um caminho estreito e perigoso. Com o efeito de visão noturna, Levi conseguiu ver o contorno completo do terreno ali. A pequena trilha acompanhava a parede rochosa com um abismo sem fundo abaixo. Algo parecia estar se movendo nas profundezas. Pareciam orcs, mas eles não tinham notado ninguém acima. Olhando para cima, Levi descobriu que este caminho se conectava a 3 direções, para cima, para o meio e para baixo. O caminho mais acima levava a uma passagem em estilo anão, enquanto os outros 2 levavam a lugares desconhecidos. Levi subiu sem hesitar. Os fatos provaram que essa escolha estava correta. Não demorou muito para que um grande salão espaçoso aparecesse diante dele. Como sempre, era no magnífico estilo dos anões, alto e largo, sustentado por vários pilares de pedra. Se não fosse pela altura permitida por uma escadaria que subia, que era muito baixa, as pessoas acreditariam que gigantes viviam ali. Tudo ao redor estava quieto e silencioso, aparentemente sem nenhuma normalidade. Levi caminhou por esse caminho por um longo tempo, tanto que terminou todas as poções de visão noturna em sua mochila e teve que tirar um suporte de infusão e vários materiais de seu baú do Ender para preparar algumas na hora. Essa jornada tediosa continuou por vários dias, repleta de desvios e barreiras impossíveis de transpor. Às vezes, ele caminhava apenas para chegar a um beco sem saída, às vezes, dava voltas e acabava em algum cômodo desconhecido. Isso inevitavelmente lembrou Levi de um boato. Toda Moria era um labirinto gigante. Depois de se perder por vários dias seguidos, Levi ficou impaciente. Ele sacou sua picareta diretamente. Perdoe-me, Thorin. Sua casa ancestral é muito difícil de navegar. Vou ajudá-lo a modificá-la um pouco. Capítulo 136. Ecos ressoando pelo grande salão. Barulho. Outro bloco de pedra da parede foi derrubado com precisão. Depois de ajudar seu aliado a redecorar completamente as passagens de Moria, Levi finalmente encontrou um caminho relativamente largo que parecia levar à saída leste. Gole. Outra poção de visão noturna caiu bem. Em uma escada descendente, Levi olhou para cima, seus olhos se arregalando gradualmente, sua respiração desacelerando com admiração. Este era um salão realmente enorme, maciço e vasto, tão grande que seu final não podia ser visto de uma só vez. Inúmeros e magníficos pilares de pedra com mais de 100 metros de altura erguiam-se em perfeita ordem no chão, conectando o céu e a terra, sustentando este reino subterrâneo. Cada um desses magníficos pilares era meticulosamente esculpido com gravuras intrincadas em estilo anão, verdadeiramente impressionantes em sua execução. Este era Khazad-dûm, a maravilha da Terra-média, o magnífico salão subterrâneo. Mas logo as pessoas testemunhariam novas maravilhas lá fora. Levi caminhou lentamente por este corredor infinito e ilimitado. Tudo ao redor ficou em silêncio, e Levi gradualmente se perdeu, começando a perder o senso de direção. Depois de caminhar por um tempo indeterminado e beber inúmeras garrafas de poção, de repente Levi virou a cabeça. Seu olhar cruzando o corredor distante para olhar em direção ao lado leste do salão, onde algo tinha um contorno ligeiramente diferente. Uma porta. Uma grande porta emoldurada com bordas de metal. Finalmente vendo algo novo, Levi ficou um tanto animado. Correu rapidamente e tentou empurrar a porta. Com o estrondo, a porta não abriu, apenas balançou levemente. Algo parecia bloqueá-la por dentro. Esta porta era muito sólida e definitivamente não poderia ser quebrada por meios normais. Mas Levi não era normal. Ele sacou seu machado e derrubou a porta com vários golpes poderosos. Colidir. Assim que entrou, o pé de Levi atingiu algo quebradiço. A coisa raspou o chão, fazendo barulho. Isso é. Levi se agachou com curiosidade respeitosa. O cadáver de um anão decomposto apenas em ossos, e até mesmo os ossos estavam quebradiços e se desintegrando, obviamente muito velho. Ele ainda estava usando uma armadura manchada. Depois de guardar os restos mortais deste anão desconhecido, Levi continuou explorando seu interior. Ranger. Um baú de madeira foi aberto. Uma espessa camada de poeira deslizou enquanto o conteúdo dentro dele brilhava como novo. Ouro, prata. Outro baú foi aberto. Uma grande pilha de joias e pedras preciosas. Havia muitos baús assim aqui.
A maioria das pessoas neste mundo certamente ficaria encantada por um bom tempo ao ver essas coisas. Já que o tesouro aqui era definitivamente suficiente para uma pessoa, até mesmo uma família inteira por várias gerações, nunca terminar de gastar. Mas, à medida que baú após baú se abria e os tesouros dentro dele viam a luz do dia novamente, Levi se sentia um tanto entediado. Apenas alguns tesouros de ouro e prata. Coisas como essas, como Levi havia dito antes, se ele liberasse toda a sua riqueza, ela poderia inundar o forte da beira da estrada. Este tesouro de ouro e prata não lhe valia muito, e o espaço em sua mochila era bastante limitado. Usá-la para carregar essas coisas parecia um desperdício de espaço. Então Levi fechou os baús. À medida que se aproximava, ao encontrar baús ou recipientes, ele só os abria para ver o que havia dentro, e depois perdia o interesse, até que ele chegou ao fim desta sala. Em uma forja, vários objetos branco-prateados estavam empilhados, cobertos de poeira. Limpando delicadamente a poeira, o display do item mostrou a identificação desta coisa. Mitril, o metal mais sólido, bonito e raro do mundo. Era mais branco que a prata, mais resistente que o ouro e mais brilhante que os diamantes. Adicionadas receitas de criação da série Mitril. Cota de malha de mitril, perneiras de mitril, botas de mitril e uma coroa de mitril. O conjunto de 4 peças de equipamento de mitril tinha os mesmos atributos da neterita, um pouco mais forte que o diamante, mas sem resistência a recuo. Bem, no geral, a neterita ainda é um pouco melhor. Entretanto, embora a armadura fosse um tanto decepcionante, o mitril podia forjar espadas com até 9 de dano de ataque, o mesmo que os atributos básicos de Nemesis. Só se pode dizer que ele realmente merecia ser o material mais forte do mundo, caro por um bom motivo. Havia 4 blocos de mitril no total nesta forja, o suficiente para fazer uma cota de malha de mitril, que valia cerca de um condado. Isso era muito mais precioso do que tudo mais naquela sala combinado. Mitril. Há muito tempo, quando o mitril ainda podia ser produzido de forma estável, ele podia ser trocado por ouro na proporção de 1 hora e 10. Mais tarde, com a queda de Moria, o mitril não pôde mais ser minerado. Seu preço subiu continuamente até que ele deixou de circular. Nenhuma quantia de dinheiro poderia comprá-lo. Após coletar os preciosos blocos de mitril, Levi continuou explorando outras partes da sala. Após confirmar que não havia nada melhor, ele recolocou a porta corretamente e se preparou para sair. Mas assim que um pé se esticou, os olhos de Levi se moveram de repente. Ele notou algo diferente nos restos mortais do anão perto da porta, algo alojado na caixa torácica. A coisa estava alojada bem escondida. Devido ao ângulo em que a movera antes, ele não a notara. Perdoe-me, que sua alma encontre descanso. Resmungando isso respeitosamente, Levi enfiou a mão e tirou o objeto. Um pequeno machado branco prateado, finamente trabalhado e solidamente construído, com alguns símbolos incompreensíveis esculpidos nele. Será que isso pode ser? Levi não tinha muita certeza, pois nunca tinha visto e não sabia o que os símbolos significavam. Mas observando o artesanato, era realmente extraordinário. Melhor tirá-lo e mostrá-lo a Thorin. Talvez ele o reconhecesse. Tendo decidido depois de fechar e reforçar a porta com segurança, Levi de repente franziu a testa. Estrondo. Uma flecha atingiu seu peitoral e ricocheteou sem causar danos. Rugido. Um grito estranho ecoou de um pilar de pedra. Levi olhou na direção do som e viu um orc com um rosto horrível coberto de tumores, tornando suas feições quase indistinguíveis, encarando-o com olhos arregalados, avaliando aquele intruso nunca antes visto. Tendo recebido um presente, ele deve naturalmente retribuir. Levi também sacou seu arco e atirou na direção do orc. Uau! O orc rapidamente se moveu para o lado para se esquivar, mas foi inútil. Ele ainda estava arranhado pela flecha. Se fosse uma flecha atirada por outra pessoa, ser atingida de raspão não faria muita diferença. Mas esta foto foi tirada por Levi, e com as flechas que ele atirava, desde que fizessem contato, não havia nada como nenhum dano. O contato significou um acerto. Uau! Chamas irromperam de seu corpo. O orco uivava sem parar, esfregando-se desesperadamente contra o pilar de pedra, tentando extinguir as chamas, mas isso estava destinado a ser inútil. Logo ele caiu do pilar como um galho queimado com um baque. Aquela luz, aquele som, eram particularmente visíveis neste salão. Acho que esse lugar seria perfeito para um show. Levi comentou pensativo. Baque. Sons de tambores vinham das profundezas. Baque. Baque. O som imitava o ritmo de uma batida de coração, batendo uma vez, depois outra, ecoando e então se aproximando. Levi deu 2 passos à frente e olhou para longe. No fundo do corredor, incontáveis silhuetas de criaturas se contorciam, surgindo de todas as direções, cobrindo o espaço como formigas. Quando não havia espaço no chão, elas subiam nos pilares. Quando não havia espaço nos pilares, elas se penduravam no teto. Aqueles pendurados no teto devem ter uma força de braço muito boa. Afinal, se a força dos braços deles não fosse boa e eles ousassem jogar assim, eles já deveriam ter caído para a morte há muito tempo. Orcs. Um grande exército orc das profundezas de Moria. Uma legião feroz do inferno. Bom, o público chegou. Farfalhar. Na escuridão, eles fixaram seus olhos vermelhos no intruso invasor. Assim que os orcs estavam prestes a atacar, planejando deixar que esse invasor experimentasse pessoalmente a sensação de ter plantações roídas por enxames de gafanhotos. Essa pessoa de repente falou com uma frase um tanto educada. Espere, por favor, espere. Levi gritou alto, sua voz ecoando pelo grande salão.
Como se estivessem sob algum feitiço, os orcs pararam inconscientemente, aguardando as próximas palavras do humano. Você provavelmente não me conhece, já que nunca nos conhecemos antes e este lugar, na minha opinião, realmente não parece que poderia receber notícias do mundo exterior. Mas, garanto que todos me conhecerão muito em breve, porque vocês logo se espalharão em todas as direções como cães tímidos e covardes que perderam o dono. Como cães se espalhando em todas as direções. Espalhando-se em todas as direções. Espalhando. Aquela voz detestável ecoou pelo corredor, de uma ponta a outra distante e prolongada. A cena ficou em silêncio por um momento. Algo na escuridão parecia estar se formando, tornando-se cada vez mais feroz e aterrorizante, como um vulcão apocalíptico prestes a entrar em erupção. Capítulo 137. E o medo permanece no coração. A raiva crescia continuamente no coração de cada orc, até atingir um ponto crítico. Rugido. Num instante, como uma represa que se rompeu repentinamente, essa legião de orcs do inferno rugiu como uma inundação, avançando imparavelmente em direção àquela pequena figura humana. Ninguém suportaria tal insulto, muito menos os orcs, naturalmente violentos e sanguinários. Eles soltavam rugidos e uivos desesperadamente, brandindo suas armas como seres hiperativos, golpeando e esmagando, extravasando a fúria e a inquietação que queimavam em seus corações. Suas armaduras eram ferozes, negras e cravejadas de espinhos. Suas armas estavam cobertas de veneno mortal e ferrugem sanguinolenta. Seus rostos eram horríveis e repletos de ganância. Era uma visão que arrepiaria qualquer um. Um momento bastante impressionante. Não havia muitas legiões de orcs neste mundo com tanta coragem quanto a deles. Levi mordeu uma maçã dourada, bebeu sua dose de poções e sacou sua longa espada. Naquele salão escuro, espaçoso e milagroso, sozinho, ele avançou em direção à legião de orcs que avançava em sua direção. Aquela armadura era mais escura que a do orc mais escuro, como se fosse capaz de absorver toda a escuridão, enquanto aquela longa espada reluzente era ofuscantemente brilhante, fazendo com que os orcs que se aproximavam acordassem de repente por um instante, libertando-se das garras da emoção coletiva. Porém, já era tarde demais. O humano de armadura negra já havia se chocado contra esse grande exército. Uau! Vários orcs voaram com chamas em seus corpos, alguns caindo nas massas de orcs atrás. Outros voando para colidir com os magníficos pilares de pedra do salão antes de caírem miseravelmente no chão, como meteoros na longa noite, desaparecendo num piscar de olhos, iluminando brevemente a frente, esquerda e direita por apenas um instante. O guerreiro sombrio permaneceu firme no lugar, imóvel como uma pedra em um rio caudaloso, com apenas as ondas quebrando, repelidas pela rocha e voando no ar. Saia da frente! Uma voz rouca soou por trás da multidão de orcs. Um troll carregando uma enorme bola de ferro com espinhos acorrentada à mão veio trovejando. Vários orcs desafortunados, arranhados pelos espinhos, caíram imediatamente no chão, virando alimento para outros orcs. Enquanto o troll a balançava, a bola de ferro subia alto, ocupando gradualmente todo o campo de visão de Levi. Estrondo. Poeira voava por toda parte. Apenas os gritos caóticos dos orcs permaneciam no salão. A bola de ferro, com vários metros de diâmetro, parecia ter achatado o homem e sua espada. Não havia mais movimento nem luz. Antes que os orcs pudessem começar a se gabar, de repente uma luz dourada brilhou por baixo da bola de ferro deslumbrante e sólida. Os 2 anéis em suas mãos brilharam intensamente, runas apareceram por todo seu corpo, apoiando Levi enquanto ele aparava a bola de ferro. Anéis. Na retaguarda do exército, um líder orc que parecia muito calmo de repente arregalou os olhos. O mestre certamente vai adorar isso. Mate-o e corte os dedos dele. Rugido. O troll rugiu e brandiu a bola de ferro novamente. Levi ergueu a espada horizontalmente à sua frente. Bloquear. Estrondo. Os espinhos da bola de ferro atingiram a espada longa. Uma força tremenda foi transmitida, fazendo Levi recuar um passo involuntariamente, mas o golpe foi defendido com sucesso. Aproveitando a oportunidade, Levi avançou, abrindo caminho entre os orcs que bloqueavam seu caminho. Então abaixou sua espada e de repente avançou, empurrão para trás. O corpo inteiro do troll foi lançado ao ar de forma incrível e irracional. Levi também saltou, aterrissando com um baque e desferindo um ataque em queda livre antes de tocar o chão. O golpe atravessou diretamente a pele do troll, incendiando-a. A força do impacto também derrubou um grupo de orcs próximos, deixando-os incapazes de exercer qualquer força. O troll que explodiu em chamas não conseguia mais se importar com o que estava à sua frente, balançando freneticamente a arma enorme em suas mãos, tentando matar o humano que o feriu. Essa ação estava destinada a ser inútil. No momento em que ele pousou, uma pérola foi lançada para cima, caindo em um pilar de pedra. Enquanto partículas de luz roxa cintilavam e caíam, Levi apareceu no ar. Num piscar de olhos, plop, um bloco foi colocado no pilar, dando a Levi um ponto de apoio. Os orcs seguiram as partículas de luz roxa para descobrir Levi acima e começaram a escalar os pilares, tentando derrubá-lo. Outros puxavam arcos, mirando para cima. Nesse momento de respiração duramente conquistado, Levi rapidamente examinou os arredores. Sovosh, Sovosh. 7 ou 8 flechas atingiram sua armadura, sem fazer Levi recuar nem meio passo. Uma flecha particularmente forte veio de uma distância considerável. Levi olhou naquela direção e avistou um orc de aparência extremamente calma, cujo comportamento era particularmente notável naquele exército violento. Encontrei você.
Este era o orc que havia gritado ordens antes. Estouro! Vários blocos vermelhos caíram em sucessão, brilhando ao caírem ao longo da borda. Enquanto a atenção dos orcs era atraída para eles, Levi lançou outra pérola do Ender na direção do líder orc. Estrondo! Uma explosão soou sob seus pés. Uma grande cratera surgiu no chão, e um canto do pilar de pedra também foi arrancado. Antes que o segundo TNT explodisse, partículas de luz roxa caíram, e Levi surgiu em meio às massas distantes de orcs, pisando nas cabeças dos orcs antes de lançar outra pérola. Enquanto Levi saltava em direção ao seu destino, em sua posição original, os orcs finalmente perceberam o perigo dos blocos vermelhos brilhantes e correram para fugir. Mas era tarde demais. Explosões densas irromperam rapidamente, atraindo a atenção de todas as unidades presentes, incluindo o líder orc. Todos recuem, deixem os trolls cuidarem disso. O líder do exército rapidamente fez ajustes, dando ordens aos outros trolls. Mas ao olhar em direção ao pilar danificado acima, descobriu que a figura já havia desaparecido. Onde ele está? Os olhos do líder se arregalaram de repente. Seu coração batia forte quando uma premonição sinistra surgiu. Sovosh! Atrás dele, um orc voa envolto em chamas, pousando diante de seus olhos. Bem aqui! A voz estava próxima. O líder rapidamente sacou sua lâmina e golpeou atrás de si, vendo apenas um campo amarelo dourado. Escudo rúnico. Silenciar. A longa espada perfurou sua cavidade torácica. O líder irrompeu em chamas e soltou um gemido. A luz da espada brilhou, e uma cabeça de orc se destacou do corpo como um componente. O corte foi suave e limpo como se fosse natural. Ataque o exército, demonstre força, encontre o líder, decapite e libere o medo. Tendo vivenciado muitas batalhas, Levi gradualmente se adaptou para desenvolver um estilo de luta para lidar com exércitos de orcs. Baque. O corpo sem cabeça caiu. Levi segurava uma tocha e agarrou a cabeça do orc, gritando em voz alta. Escória, olha quem é esse. Porém, desta vez ele havia calculado mal. Rugido. Um troll brandiu sua enorme clava contra ele. Levi rapidamente desviou para o lado, ouvindo um estalo quando a armadura do cadáver sem cabeça onde ele estivera foi esmagada e deformada. O interior uma bagunça completa. Seguindo este troll estavam os exércitos de orcs ao redor. Eles finalmente descobriram que seu alvo, de alguma forma, havia se esgueirado para trás deles e vinha uivando em sua direção. Ninguém se importou com a morte do líder orc. Capítulo 138. O Balrog. Nesse instante, Levi de repente entendeu algo crucial. Aquele líder orc era apenas um líder, nada mais. Ele podia comandar esses orcs e dar ordens ao exército, mas isso era tudo. Ele não podia representar esses orcs ou suas motivações mais profundas. Levi observou com seus próprios olhos enquanto um orc passava pelo cadáver do líder, babava faminto. Enfiava a mão nos destroços da armadura para retirar alguns pedaços de carne, engolia-os com satisfação, e então voltava seu olhar cruel para o único inimigo restante. Não havia inteligência naquele olhar, apenas fome selvagem. Comparada aos orcs das Montanhas Sombrias, essa legião do inferno era ainda mais caótica e selvagem. O poderoso líder que poderia comandá-los diretamente, Azog, o antigo chefe orc de Moria, já estava morto. Depois que Azog e Bolg foram decapitados sucessivamente por Levi, Moria nunca mais teve uma figura de nível chefe capaz de comandar todos os orcs. O chamado líder, que acabou de ser decapitado, provavelmente foi enviado por Sauron apenas para assumir temporariamente o comando aqui. Antes que um novo líder verdadeiramente poderoso aparecesse, a única lealdade dos orcs era para com Sauron. Uma vontade sombria, massiva e opressiva dominava todos os orcs, forçando-os à submissão. Essa vontade era como uma montanha pressionando o coração de todos os orcs. Enquanto a fonte de poder permanecesse, eles poderiam recuperar o moral inúmeras vezes, sem serem afetados por nenhuma força externa. Simplesmente matar um líder temporário não foi suficiente para abalar seus ânimos. O valor de Azog havia subido novamente na estimativa de Levi. Já que esse é o caso, então lute. Assim como ele disse desde o começo, matem até que o reconheçam. Deixe-me ver se o medo que Sauron lhe traz é mais forte, ou se o massacre que você está vivenciando em primeira mão é pior. Uau! Um grande número de orcs se transformou em uma chuva de fogo, voando pelo ar e caindo pesadamente no chão, dando uma limpeza completa neste grande salão. Baque! Pedaços carbonizados de carne caíram do ar, atingindo os infelizes orcs, e foram imediatamente despedaçados e devorados por outros orcs que preencheram as lacunas, tornando-se alimento. Baque! Os trolls brandiam as armas enormes em suas mãos, golpeando com uma força tremenda. Alguns eram bloqueados por um escudo de madeira comum, outros eram desviados por uma luz dourada e outros ainda atingiam o chão com baques surdos. Baque! Os tambores de guerra dos orcs ainda ressoavam pelo salão. Baque! Feras gigantes emergiram dos fossos, seus corpos enormes extremamente opressivos. Somado ao cerco dos trolls, até Levi teve que recuar temporariamente. Estrondo! TNT vermelho explodiu, deixando o chão cheio de buracos e cicatrizes, com membros de orcs voando por toda parte. Não demorou muito para que lava subitamente escorresse dos pilares de pedra, escaldando orcs e trolls, que começaram a uivar e forçando até mesmo as feras gigantes a desviarem dos riachos derretidos. A comoção no salão continuou por um longo tempo com sons ecoando pela cúpula e pelo chão, chegando a lugares muito distantes, até as profundezas mais profundas do subsolo. Um par de olhos vermelhos, ardentes e brilhantes se acendeu.
Abrangendo quase 10.000 anos, o mal antigo despertou do poço mais profundo de Moria. Baque. Uma sensação de queimação surgiu em seu coração. Levi se lembrou da lava, sentindo-se um tanto ansioso. Já fazia muito tempo que ele não se sentia assim. Essa sensação estranha, porém inebriante. Medo e excitação. Nem mesmo Salgo fez se sentir assim. Maravilhoso. Nesse momento, Levi havia perdido completamente o interesse em se envolver com os orcs. Enquanto essa sensação de queimação percorria o salão, os orcs pareciam sentir algo também, e sua ofensiva diminuiu significativamente. Assim como Levi, eles não conseguiam deixar de olhar para a esquerda e para a direita, tentando descobrir algo na escuridão. Os sons das armas colidindo cessaram gradualmente até pararem completamente. Os primeiros a fugir foram os trolls e as feras gigantes. Eles haviam descoberto um predador superior, de patente superior a deles, não apenas superior em poder de combate como Levi, mas completamente superior em todos os aspectos, físico, aura, genética e até mesmo alma. A retirada dos trolls e das feras gigantes estabeleceu uma coisa para os orcs: eles também deveriam fugir. Uau! Como uma maré vazante, os orcs recuaram rapidamente na direção oposta a Levi. Levi ignorou aqueles miseráveis aterrorizados e, de costas para o exército orc, caminhou passo a passo em direção à direção de onde emanava o calor. O poço. Um poço enorme e sem fundo. Levi se inclinou e olhou para baixo. Ondas de calor subiram, atingindo no rosto. Se alguma pessoa desinformada viesse aqui, certamente pensaria que havia um enorme lago de lava subterrâneo abaixo. Mas essa coisa era muito mais emocionante que lava. Gole. Levi bebeu uma poção de resistência ao fogo. Quase simultaneamente, um par de olhos vermelhos brilhantes apareceu no poço profundo, e algo enorme, como um vulcão em erupção, surgiu. Pego de surpresa, Levi só teve tempo de desviar para o lado e pular para uma longa escada. Estrondo. Assim que aterrissou, uma sensação repentina de leveza o invadiu. Sua visão começou a se inclinar incontrolavelmente, e seu corpo inevitavelmente se inclinou para trás. Levi olhou para cima e viu alguns fragmentos de pedra voando para cima. Olhando para baixo novamente, descobriu que o enorme pilar de pedra que sustentava a estabilidade da escada havia sido quebrado como um tofu macio por alguma coisa, caindo em pedaços. Caindo junto com esses blocos de pedra estava ele mesmo. Uma sombra enorme surgiu de baixo, um corpo carbonizado, incendiado pelas chamas tórridas do abismo. Junto com as chamas, abriram-se duas asas grandes o suficiente para cobrir todo o abismo. Essa era a ruína do povo de Durin, o Balrog. Rugido. O rugido foi ensurdecedor. O Balrog abriu sua grande bocarra, comprimindo o ar como um fole. Seu corpo coberto de chamas brilhava como carvão em brasa, tornando-se cada vez mais vermelho e ofuscante, com chamas cada vez mais ferozes. Ele estendeu a mão, e chamas se acumularam em sua palma com esse gesto. Quase instantaneamente, uma enorme espada flamejante se materializou na mão do Balrog. Ele ergueu a espada flamejante e golpeou com toda a sua força Levi, que caía. No ar, Levi rapidamente mordeu uma maçã dourada e sacou sua espada e escudo para bloquear na frente dele. Bum! Uma luz dourada brilhou, e o escudo explodiu e se estilhaçou. O cinto rúnico acionou seu mecanismo de emergência, liberando uma poderosa onda de choque que separou Levi do Balrog. Nessa breve separação, Levi sentiu como se às vezes visse paredes de pedra, às vezes o corpo vermelho escuro do Balrog e o ar distorcido ao redor dele, e às vezes os fragmentos de pedra ao lado dele. Uau! Acima do poço profundo, uma figura humana voou, ficando brevemente suspensa no ar junto com os destroços de pedra ao seu redor. Só então Levi recuperou os sentidos, emergindo do seu torpor. Então ele foi mandado embora. Aquele único golpe de espada destruiu diretamente todos os seus escudos rúnicos e esgotou completamente a durabilidade de um deles. Realmente assustador. Levi respirou fundo. O Balrog, verdadeiramente digno de ser um Maia corrompido e caído, uma existência no mesmo nível de Sauron. Este golpe de espada provavelmente cortaria até o próprio Sauron ao meio se ele viesse pessoalmente. Capítulo 139. Emboscada justa. Um calor escaldante vinha de baixo, a temperatura penetrava sua armadura e aquecia suas costas. Escudos únicos de emergência brilhavam fracamente em seu corpo, preparando-o para possíveis impactos. Uma espada forjada em chamas o atacou. Levi lançou apressadamente uma pérola do Ender, teletransportando-se para a muralha. Ondas de calor dispersaram as partículas roxas restantes. O Balrog agarrou-se à rocha da montanha, examinando a esquerda e a direita, descobrindo uma figura lá embaixo, correndo enquanto colocava blocos sob os pés, construindo um caminho de pedra em poucos segundos, tentando subir. Hehehe. Uma risada zombeteira ecoou. A espada flamejante em sua mão se dissipou, transformando-se em um chicote escaldante. Este chicote estalou no ar com um estalo agudo, e se enrolou para baixo como se tivesse olhos. O pé de Levi de repente ficou pesado, e no momento seguinte seu corpo inteiro voou incontrolavelmente batendo na parede do penhasco, raspando contra pedras e detritos salientes enquanto ele rolava para cima. Sovosh. Sua forma desapareceu, e a pessoa pega pelo chicote se transformou em partículas roxas. No momento seguinte, Levi apareceu sobre a cabeça do Balrog. Depois de colocar alguns blocos, ele rapidamente despejou vários baldes de água. Longos jatos de água fluíram para baixo, cobrindo e se espalhando pelo corpo do Balrog com sons crepitantes enquanto grandes quantidades de vapor subiam novamente.
mas não conseguia esconder aqueles olhos brilhantes vermelho-alaranjados que se aproximavam gradualmente. Estrondo. Os blocos sob seus pés se estilhaçaram com estrondo. Aqueles poucos blocos de água pareciam ridículos diante da forma maciça do Balrog, evaporando instantaneamente. Olhando para as chamas do Balrog, elas não haviam diminuído nem um pouco. Com o rugido, elas arderam ainda mais intensamente. Levi perdeu o equilíbrio novamente, caindo continuamente. Para o Balrog, aquele caminho construído temporariamente com um quarteirão de largura era estreito demais, não sendo possível nem mesmo segurar com uma das mãos. Um aperto de leve o esmagaria em pedaços. Estrondo. Levi sacou Nêmesis e enfrentou o Balrog, espada a espada, lá embaixo. A preciosa espada brilhou intensamente, emanando uma luz que não deveria possuir. O impacto massivo separou ambos os lados, um descendo, o outro subindo. O encantamento recuo finalmente mostrou seu verdadeiro propósito naquele momento. Este encantamento fazia cada espada balançar como um forte golpe de martelo, aumentando consideravelmente sua força de ataque. Isso deu a Levi a capacidade de lutar contra o Balrog. Certo? Levi olhou para a espada em sua mão com certo espanto. Não foi só um empurrão. Havia algo mais que o sistema não havia identificado. Tendo usado essa espada por tanto tempo, Levi sabia exatamente o que cada encantamento fazia. Rugido. O Balrog, relutante, subiu pela muralha, mais uma vez condensando uma espada flamejante na mão. Levi também não demonstrou medo, enfrentando os golpes ferozes do Balrog. Zumbir. Um som penetrante de colisão soou. A força tremenda fez até o braço de Levi ficar um pouco dormente. Mesmo uma espada com tamanha capacidade de dispersão de vibração não conseguiu aliviar muito o impacto. O recuo transmitido pela espada fez com que a mão se afastasse involuntariamente, enquanto a espada flamejante na mão do Balrog também foi desviada com sucesso. Desta vez, o confronto foi realmente equilibrado. Espadas comuns eram inúteis contra o Balrog. Elas apenas seriam derretidas em ferro fundido pela alta temperatura. Mas isso não incluía certas espadas que possuíam poderes místicos. Nêmesis cantarolou, emanando um brilho frio. Naquele momento, Levi finalmente entendeu. Era uma bênção dos elfos da Primeira Era. Um dos títulos dos Balrogs era Malditos Elfos por terem matado muitos elfos. No entanto, os elfos não se renderam, lutando corajosamente contra eles. Olhando para aquela espada, o Balrog mostrou uma expressão de surpresa pela primeira vez. Qual senhor veio em busca de vingança? Ele estava adormecido há mais de 6.000 anos, mas essas pequenas criaturas ainda eram muito capazes em batalha. Ao longo desses milênios, essa praga de Durin nunca havia deixado Moria. Ela não sabia qual era a situação externa. Talvez, em sua percepção, o exterior ainda fosse a era próspera em que os senhores élficos caminhavam por toda parte. Humano interessante, vou lembrar de você. Não precisa. Não exijo lembranças de alguém que vive escondido. Levi agarrou as rochas salientes, olhando para baixo e respondendo em voz alta ao Balrog. Ha 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 ha. O Balrog riu. As chamas em seu corpo mudaram de amarelo alaranjado para vermelho escuro, aproximando-se do branco. Uma fumaça densa subia continuamente de ambos os lados de suas asas, carregando ondas de calor. Naquele momento, Levi sentiu como se tivesse virado carne defumada. Mais especificamente, carne temperada de Moria defumada em poço profundo, usando o Balrog como combustível. Este prato não custaria menos do que algumas centenas de moedas de prata. Se ao menos Gandalf estivesse aqui agora. Pensando nisso, Levi jogou Pérola do Ender após Pérola do Ender, constantemente piscando e se teletransportando entre os dois lados das paredes de pedra, como se estivesse correndo e caminhando em penhascos verticais, desviando dos ataques repetidos do Balrog. O Balrog abriu as asas, seguindo de perto a trajetória de teletransporte de Levi, acelerando pelo Vale do Cânion. Tudo atrás dele foi queimado, e qualquer coisa que bloqueasse seu caminho foi derrubada e esmagada. Seu ímpeto foi extraordinariamente feroz. A habilidade de Gandalf para derrotar o Balrog não dependia apenas de seu Glandrin ou daqueles feitiços mágicos limitados. Ele empunhava Narya, um dos 3 anéis élficos, o Anel de Fogo. Este anel possuía a autoridade do fogo e podia, até certo ponto, comandar o fogo do sol, representando a luz, formando uma barreira contra o Balrog. Uau! Sons repentinos de vento se aproximando fizeram Levi redirecionar sua atenção. Chamas branco-alaranjadas irromperam, engolfando todo o corpo de Levi. No entanto, mesmo chamas da mais alta temperatura não poderiam feri-lo agora. Sob o efeito da poção de resistência ao fogo, Levi só conseguia sentir a existência de calor, mas não seria danificado pela temperatura. Mas os ataques do Balrog não se limitavam apenas ao calor. Enormes sons de colisão metálica soaram. Escudos rúnicos se estilhaçaram estrondosamente. Sob o punho do Balrog, maior que um troll inteiro, todo o corpo de Levi brilhou com imagens residuais, caindo enquanto ele voava para fora do profundo cânion. A durabilidade de sua armadura diminuiu pela primeira vez em séculos. Sua barra de saúde caiu significativamente e se recuperou rapidamente. Você está fritando? A barra de status exibiu brevemente um bônus de náusea por 2 segundos. Aproveitando a oportunidade enquanto voava para longe do Balrog, Levi rapidamente lançou uma pérola do Ender, passou por uma grande porta, escapou do cânion e retornou ao salão milagroso. Então, no momento em que pousou, ele respirou fundo o ar fresco. Ufa! Ele nunca sentiu que o ar frio pudesse ser tão reconfortante. Mas essa frieza não durou muito. O calor escaldante nos perseguia implacavelmente.
Levi mordeu uma maçã dourada e uma tênue luz dourada surgiu na superfície de seu corpo. Simultaneamente, runas frescas de cor âmbar se espalharam de dentro de seus anéis, cobrindo todo o seu corpo. Em seu inventário, os aspectos mágicos armazenados em suas varinhas diminuíam continuamente, carregando os escudos rúnicos. Essa foi realmente a batalha mais embaraçosa de todas. Levi cerrou os dentes e se virou. Lutando por tanto tempo sem nem ver a barra de saúde do Balrog, como ele poderia suportar isso? Estrondo, estrondo. Tremores vinham do subsolo. A mente de Levi evocou a imagem de uma figura enorme escalando a parede do vale. Posso aceitar essa humilhação? Ele correu rapidamente para a porta, colocando várias fileiras de TNT para cima e para baixo ao longo do batente, depois se agachou de lado e esperou em silêncio. Os sons trêmulos se aproximavam. Bum! Um estrondo tremendo explodiu em seus ouvidos. Como a passagem que levava do salão ao poço profundo não era suficiente para o corpo do Balrog passar, ele simplesmente atravessou a porta. Do batente à parede acima, tudo se rachou, transformando-se em escombros irregulares. Quando a porta desabou, um pé entrou. Grande oportunidade! Levi gritou alto, sacando sua longa espada e golpeando para baixo. Estrondo. Rugido. O Balrog gritou, retraindo rapidamente o dedo do pé. A ruína de Durin, Balrog, 998-1000. Capítulo 140. E então ele se voltou para as montanhas. Comparado aos dragões, o Balrog era, sem dúvida, um pouco menor em estatura. Mas isso não os impediu de serem lutadores muito mais capazes do que os dragões comuns, com vitalidade ainda maior. 2 eras atrás, na era em que os dragões ainda corriam desenfreadamente pela Terra-média, aqueles dragões alados eram frequentemente meras montarias dos Balrogs. Eles carregavam os Balrogs sobre as imponentes muralhas das cidades, permitindo que estes entrassem nas cidades e causassem estragos à vontade. Antes de Morgoth criar dragões voadores, os elfos nunca imaginaram que precisariam se proteger contra inimigos que atacavam do céu. Eles pagaram um preço terrível por esse descuido. No grande salão, diante da abertura danificada, Levi olhou para a barra de saúde à sua frente com espanto. Mais um. Quase instantaneamente, o pequeno dano causado pelo ataque furtivo foi completamente curado enquanto as chamas no corpo do Balrog tremeluziam. Essa taxa de regeneração de saúde rivalizava com a do próprio Levi. Outro monstro mecânico. Levi estava indefeso. Poções de resistência ao fogo só podiam torná-lo imune às chamas, mas não conseguiam suprimir o fogo do Balrog como o Anel de Fogo. E a água, a menos que atingisse a escala de um rio ou lago, provavelmente não afetaria o Balrog, nem mesmo fazendo com que as chamas em seu corpo diminuíssem um pouco. Infelizmente, Levi não teve tempo de inundar um lago naquele momento. Além disso, fundamentalmente a água podia conter o Balrog, porque toda a água neste mundo continha o poder divino de Ulmo, Senhor das águas e dos mares. Toda a água existente neste mundo possuía naturalmente efeitos purificadores, capazes de suprimir todas as coisas malignas e obscuras. Isso também significava que os orcs só podiam beber água suja do nascimento até a morte, pois a água limpa os prejudicava ainda mais. Uau! O ataque furtivo de Levi obviamente enfureceu o Balrog. Ele agarrou um pedaço de entulho e atirou em Levi, mas Levi já havia jogado uma pérola e se teletransportado para longe. O Balrog, naturalmente, não o viu escapar. Imediatamente arrancou os destroços da porta que havia quebrado e se abaixou para entrar no corredor. Silvo. As grandes pilhas de TNT colocadas em ambos os lados no início foram incendiadas pelas chamas no corpo do Balrog, brilhando simultaneamente e emitindo fumaça preta. O Balrog sentiu uma espécie de desconforto no coração. Bum! Explosões sucessivas soaram, abrindo cratera após cratera. TNT se espalhou por toda parte, explodindo ao redor do Balrog. Flashes de luz branca misturados com fumaça de pólvora tremeluziam incessantemente, abrindo completamente esta porta de cima a baixo. Agora, esta porta não, esta parede desabada, ou melhor, esta enorme abertura, havia se tornado perfeitamente adequada para a passagem normal do Balrog. Levi parou no lugar e olhou para trás. Baque. Restos de pedra foram atirados casualmente para o alto. O Balrog emergiu das ruínas com um rugido, as chamas ao redor dele inalteradas. Inseto miserável, você pensou em usar explosões e fogo contra mim? Levi podia ver claramente a zombaria naquele rosto demoníaco. Sim, explosões e incêndios não estavam exatamente dentro do domínio de poder do Balrog. Levi sabia que tinha sido contraproducentemente inteligente dessa vez. Deixe-me ver do que você é feito. Ele inconscientemente puxou sua lente e começou a estudar o Balrog que se aproximava. Fogo, caos, vazio, fome, energia, escuridão, alma. E também imortalidade, ira e orgulho. Novos aspectos mágicos apareceram, chamados Proibido. Quando a enorme forma flamejante apareceu diante dele, erguendo sua espada flamejante, Levi também brandiu Nêmesis novamente, entrando em combate. Estrondo. Uma luz branca brilhou onde as espadas se encontraram, chocando ambos os lados. No entanto, nenhum deles recuou. Eles simplesmente balançaram as armas novamente, desferindo golpe após golpe. Baque. Levi não conseguiu evitar dar um passo para trás, seus pés raspando uma longa marca no chão. A resistência ao empurrão proporcionada pela Neterita parecia um tanto inadequada naquele momento. Ela poderia desviar flechas, resistir a socos de trolls e talvez suportar investidas de feras. Mas como qualquer um deles poderia se comparar a um Balrog? Aquela era uma maia caída, um ser divino do qual as pessoas frequentemente falavam. Baque.
A espada longa atacou novamente, atingindo o Balrog de frente. Os escudos únicos diminuíram aos poucos, resistindo ao impacto causado pelo Balrog. Com o aprimoramento da esgrima básica cada vez que Levi balançava sua espada, o poder do próximo golpe aumentava ligeiramente até atingir o limite máximo do aprimoramento. Além da esgrima básica, uma força misteriosa também ajudava Levi. Cada vez que ele enfrentava o Balrog, a espada longa emitia uma luz branca e pura para se proteger de ser estilhaçada. Elfos. O Balrog murmurou com desdém, fechando a outra mão para condensar um chicote. Rachadura. O ar se contorceu com o chicote. Ele brandiu a espada com a mão direita enquanto erguia o chicote com a esquerda. Aproveitando que Levi estava bloqueando o golpe, imediatamente estalou o chicote, curvando-se em direção à espada na mão de Levi. Você quer me desarmar? Agora foi a vez de Levi mostrar desdém. Técnica de espada, bloqueio. O chicote foi desviado para trás de forma irracional. Mas Levi não parou por aí. Ele estendeu a mão e agarrou a ponta do chicote de chamas, puxando com força em sua direção. Foto. O chicote se endireitou instantaneamente. Por um momento, o Balrog achou um pouco difícil segurar a arma em sua mão, deslizando levemente na direção do humano. Que força monstruosa! Tanto Levi quanto o Balrog pensaram simultaneamente. Levi não pegou o chicote sem motivo. Este era um efeito combinado que vinha com o bloqueio, desarmar. Após ativar a técnica da espada, enquanto o oponente segurasse uma arma que pudesse ser derrubada, Levi tinha chance de encontrar seu ponto fraco e derrubar a arma. Mas obviamente a força do Balrog era uma vantagem esmagadora sobre Levi. Mesmo que um ponto fraco fosse encontrado, a arma era difícil de desalojar. Um pouco estranho. Nesse momento, o Balrog finalmente começou a pensar seriamente. Todos vocês saiam e matem-no. Ele emitiu um comando. Os orcs escondidos e tremendo na escuridão ficaram atordoados, seus rostos gradualmente se contorcendo enquanto eles começavam a lutar. Desde os tempos antigos, os Balrongs eram generais natos em exércitos malignos, o mais alto escalão nos campos de batalha. Eles só aceitavam ordens diretas de Morgoth, e todas as outras legiões tinham que abrir caminho para eles, incluindo os dragões. E os orcs eram apenas bucha de canhão criada por Morgoth, qualquer unidade de nível superior a eles. O medo oculto em sua linhagem foi despertado. A vontade maligna que pressionava as mentes dos orcs resistiu brevemente e depois partiu desanimada. Em uma única frase, o Balrog roubou o controle de Sauron sobre os orcs, libertando-os da opressão da consciência sombria, apenas para escravizá-los. Criaturas ferozes espreitando nas sombras abriram os olhos, seus olhares queimando de brutalidade. Agora eles teriam que enfrentar aquele humano racional, porém ainda mais brutal, com medo e compulsão impotente. Depois de lutar por tanto tempo, até mesmo os orcs perceberam que essa era uma força a ser reconhecida, capaz de rivalizar com o Balrog. Definitivamente não alguém que eles queriam enfrentar. Mas as ordens ainda tinham que ser obedecidas. Uau! Os orcs se aglomeraram, cercando Levi em camadas. E Levi, ele olhou para o exército orc que havia se reagrupado e retornado ao campo de batalha, então olhou para o Balrog e disse educadamente: adeus. E então ele se virou em direção às montanhas. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.